Olá, sou Afonso Lavado e sejam bem-vindos ao quarto episódio desta série. Se gostares do vídeo, deixa um like para nos apoiar. E se tiveres alguma dúvida ou questão, podes mandar mensagem no Instagram ou LinkedIn. Links na descrição. Vamos agora falar de ligações químicas. Uma ligação química resulta da interação entre átomos. Pode ocorrer devido a forças de atração entre núcleos e eletrões, forças de repulsão entre eletrões ou forças de repulsão entre núcleos. E estas interações levam a uma menor energia do conjunto de átomos ou moléculas quando estão ligados do que quando estão separados. Sabes aquela frase motivacional que diz "juntos somos mais fortes"? Aqui é ao contrário. Uma ligação química é estabelecida quando a energia do sistema constituído pelos átomos ligados é menor do que a do sistema constituído pelos átomos separados. Existem três tipos importantes de ligações químicas que deves saber: ligação covalente, ligação iónica, ligação metálica. A ligação covalente é aquela em que há partilha de eletrões de valência entre os átomos que constituem a molécula. A ligação iónica é aquela em que há forças entre íons que têm sinais contrários, um positivo e outro negativo. Estes íons resultam da transferência de eletrões entre átomos, o que origina estruturas com caráter único. Já a ligação metálica é aquela que todos os eletrões que constituem a estrutura metálica partilham eletrões de valência. Todas estas três ligações são caracterizadas por haver uma partilha significativa de eletrões entre os átomos e íons e determinam as propriedades químicas das substâncias. Existe uma regra, com um nome lindíssimo, que diz que os átomos partilham, cedem ou recebem eletrões para ficar com a configuração eletrónica mais estável, semelhante à do gás nobre mais próximo. Esta regra chama-se regra do octeto. Vamos agora falar da notação de Lewis. É fácil. O símbolo químico representa o cerne do átomo, núcleo e eletrões mais internos. Os pontos e as cruzes representam os eletrões de valência. Através disto podemos deduzir o número de pares de eletrões de valência que são partilhados. Se partilham um par, a ligação é covalente simples. Se partilham dois pares, é covalente dupla. E acho que já percebeste quantos pares são partilhados para a ligação ser covalente tripla. A energia que se liberta quando é formada uma mole de ligações de uma molécula a partir de átomos isolados, isto no estado gasoso, chama-se energia de ligação. E este valor é o mesmo que é necessário para quebrar uma mole de ligações, sendo que nesse caso se chama energia de dissociação. A distância média de equilíbrio entre os núcleos de dois átomos ligados é o comprimento de ligação. Quanto mais alto for o número de eletrões partilhados, mais forte a ligação será e maior será a energia de ligação, menor será o comprimento de ligação e mais estável ficará a molécula. Se forem ligações com o mesmo número de eletrões partilhados, quanto maior for o tamanho dos átomos envolvidos na ligação, maior será o comprimento de ligação, menor será a energia de ligação e menos estável será a molécula. A polaridade de uma ligação acontece por causa da assimetria, ou seja, não simetria, na distribuição da carga elétrica entre os átomos ligados. Em moléculas homonucleares não há assimetria na nuvem eletrónica. As ligações covalentes são, por isso, apolares e, consequentemente, as moléculas também. Nas moléculas heteronucleares, as ligações covalentes são sempre polares, e no caso de moléculas heteronucleares diatómicas, as moléculas são sempre polares. O modelo da repulsão dos pares de valência permite deduzir a geometria molecular. Deste modo, se considerarmos a molécula de metano, CH4, como exemplo, esta tem geometria tetraédrica, que não tem nada a ver com Tetris, mas sim com o ângulo de ligação. Já a molécula de dióxido de carbono, CO2, tem geometria linear. Com base na geometria angular, podemos prever, a partir das distribuições da carga elétrica entre os átomos, a polaridade das moléculas. Se as moléculas tiverem uma distribuição assimétrica, são polares. Se tiverem uma distribuição simétrica, são apolares. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio, ligados por ligações covalentes simples, duplas ou triplas. Os hidrocarbonetos podem ser saturados ou insaturados. Os saturados chamam-se alcanos, e aqui os átomos de carbono estão ligados através de uma ligação covalente simples. Já nos insaturados, os átomos de carbono ligam-se através de covalentes duplas ou triplas, e chamam-se respectivamente alcenos e alcinos. Alcanos, alcenos, alcinos... Quase que dava uma nota de 3 irmãos, ou não? Chamamos alcanos halogenados ou alcanos aos alcanos que contêm, para além de átomos de carbono e de hidrogênio, átomos de elementos do 17º grupo da tabela periódica, os halogénios, em substituição de átomos de hidrogênio. Para dar nomes de forma correta a estes compostos, temos que seguir a nomenclatura da IUPAC. Em português,
União Internacional de Química Pura e Aplicada. Para os alcanos, cujo nome acaba com o sufixo -ano, será: primeiro, escolher a cadeia principal, a que tiver maior número de átomos de carbono. Segundo, numerar a cadeia principal, de maneira a obter o menor número de substituintes. Terceiro, nomear o composto, indicar, por ordem alfabética, os substituintes precedidos pelo número do átomo de carbono onde se encontram. Dentro dos compostos orgânicos existem famílias de compostos que têm grupos funcionais ou característicos que lhes conferem propriedades específicas. Um grupo funcional ou característico é um conjunto de átomos que confere a uma molécula determinadas propriedades químicas. Chamamos ligações intermoleculares às ligações entre átomos ou moléculas que partilham poucos eletrões e que determinam as propriedades físicas das substâncias. As ligações intermoleculares podem dividir-se em dois tipos: ligações de Van der Waals e ligações por pontos de hidrogênio. As ligações por pontos de hidrogênio são caracterizadas por serem as mais fortes entre moléculas, estabelecerem moléculas que têm o hidrogênio ligado a um átomo de um elemento que tem muita tendência para atrair para si eletrões, possui eletrões não ligantes, azoto, fósforo e oxigênio. Este tipo de ligações vê-se, por exemplo, numa molécula que deves ter em abundância em ti: água, H2O. Se não tiveres, provavelmente devias ir ao médico, mas só depois deixares um like neste vídeo. Já as ligações de Van der Waals podem ser três tipos: dipolo permanente com dipolo permanente, quando é uma atração entre cargas opostas dos dipolos permanentes de moléculas polares; dipolo permanente com dipolo induzido, quando é uma atração entre o dipolo permanente de uma molécula polar e o dipolo induzido de uma molécula apolar; dipolo instantâneo com dipolo induzido, ou forças de dispersão de London, que é uma atração entre gases nobres. Vamos acabar este episódio a falar de líquidos. Já tentaste misturar água e azeite? Se já, sabes que não se misturam bem. A miscibilidade é a capacidade que dois líquidos têm para se misturarem, dando origem a uma só fase. Por exemplo, água e azeite não se misturam muito bem. E pizza e ananás? Ui, agora toquei na ferida, hein? Misturam-se bem? Diz nos comentários. A miscibilidade, ou imiscibilidade, entre líquidos depende de variados fatores, sendo um deles o tipo de forças intermoleculares que se estabelecem entre as unidades estruturais. Uma boa regra, que normalmente se verifica, é semelhante dissolve semelhante. Ou seja, as substâncias que estabelecem forças do mesmo tipo entre si são miscíveis. Caso contrário, são immiscíveis. Espero que tenhas gostado. Deixa o like e não te esqueças de subscrever. Vejo-te no episódio 5. Até já!